Então, vamos dar sequência às apresentações. Nós temos agora a apresentação do Alexander Juste. Ele é mestre em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário de Brasília, autor de livros sobre os softwares AutoCAD e Revit e consultor da revista CAD Design, experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em gerenciamento de projetos e equipes com BIM. Ministra palestras e treinamentos sobre os softwares em faculdades, empresas, órgãos públicos e em eventos da ASI. Trabalha com consultorias de implantação BIM, treinamento e suporte para empresas do ramo da arquitetura e engenharia. Possui certificação de desenvolvedor autorizado da Autodesk, instrutor autorizado da Autodesk e educador expert da Autodesk. Diretor executivo do Grupo AJ e responsável pela pós-graduação Master BIM Authorities. Criador e fundador da CEBIM, Câmara Brasileira de BIM, e atua há 16 anos em educação, implantação e projetos de BIM. Alexander, muito obrigada por sua participação. Você tem a palavra. Você tem até às 11 horas para a sua apresentação, e incluindo as perguntas. Perfeito, então. Obrigado, Aparecida. Obrigado a todos. Ótimo dia a todos. Deixa eu compartilhar minha tela. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim. Beleza. Bem, pessoal, nós vamos falar de algo um pouco diferente do que muitos de vocês já estão acostumados a escutar, né? Já devem ter escutado bastante, inclusive na parte do evento de ontem, né? Sobre BIM, né? Então, eu vou trazer para vocês um assunto diferente, que é o SIM. E aí, o que significa esse tal de SIM, né? Então, vamos entender. Bem, como já foi apresentado, eu sou Alexander Juste, né? E a gente vai entender um pouco do que vem a ser o tal do City Information Modeling, né? A modelagem da informação da cidade, ou o modelo da informação da cidade, e é muito parecido, né? Um acrônimo muito parecido com o do BIM, do Building Information Modeling, modelagem da informação da construção, e a gente pode até mesmo considerar inicialmente como um BIM na escala urbana, né? Na escala das cidades. Ainda é um paradigma, ainda existe muita discussão sobre o assunto, principalmente em nível acadêmico, né? Pelas faculdades, dissertações de mestrado, teses de doutorado, né? Pesquisas sobre o assunto, ainda não existe um ponto final, né, sobre isso, do que vem a ser SIM, né? Mas eu trago para vocês uma informação que mostra, né, o potencial dessa nova tecnologia, e, na verdade, a gente vai entender que é uma junção de diversas tecnologias. E, para contextualizar isso, é importante entender que é o ponto de partida de uma cidade inteligente, de uma smart building, né? Então, eu vou passar um vídeo para vocês, só para contextualizar isso. A gente vai ter alguns vídeos, inclusive, no meio do caminho, né? E a gente vai conversando. This technology firm in Beijing has created a complete virtual clone of China's largest city. Covering almost 4,000 square kilometers and built using information from satellites, drones, and sensors in the real Shanghai, the digital replica could soon have the power to simulate events in the city's future with astonishing accuracy. Powered by Unreal Engine. Opa, pessoal, uma coisa, o vídeo está em inglês, mas não se preocupem com o inglês do vídeo, preste mais atenção na parte visual do vídeo, tá? Da cidade de Xangai, na China, que foi feito um clone digital dessa cidade, né, e transformado posteriormente esse clone em um banco de dados para gestão da própria cidade. Então, a partir do momento que eu tenho um clone digital, né, uma representação gráfica exatamente igual, né, da realidade, e passo a utilizar de tecnologias, né, vínculo de banco de dados, Big Data, né, outras tecnologias abarcadas, eu crio o SIM, ok? Então, o videozinho ele é um pouquinho longo, mas ele é bem legal,
tá? E atentem à questão da parte realmente a parte gráfica, tá bom? Quem tem dificuldade com o inglês, não esquenta muito a cabeça com o que está sendo falado, não. Quem tem conhecimento de inglês, legal. Technology firm in Beijing has created a complete virtual clone of China's largest city. Covering almost 4,000 square kilometers and built using information from satellites, drones, and sensors in the real Shanghai, the digital replica could soon have the power to simulate events in the city's future with astonishing accuracy. Powered by Unreal Engine's photorealistic graphics, covering thousands of buildings and with the potential to impact millions of people, this is how China cloned Shanghai. The extreme rise of technology over recent decades is now having a major impact on how we shape our cities. Faced with several challenges, from the huge growth of urban populations to climate change and pandemics, these centres are now using connected digital information to improve services, plan developments, and optimise buildings. But digital twins take things to a different level. These models are precise virtual representations of physical assets that are kept continuously up to date and could cover anything from one small element of a building to an entire city. That's what Beijing-based developer 51 World is planning to do with Shanghai. Powered by Unreal Engine, the team has created a complete virtual model of China's largest city that covers an area of more than 3,750 square kilometers. Though the level of detail varies across the model, more than 20 landmark structures, including the Oriental Pearl and Shanghai Tower, were created individually. Countless other buildings, roads, waterways, and green spaces were then made using an algorithm that converts data from a geographic information system into 3D information. 51 World's intention is to turn this model into a digital twin, a virtual reflection of the live city that is continuously updated in near real time as it gathers data from geographic information sensors, satellites, drones, and other sources. It could allow its user to control a building's systems, monitor traffic flow, or show citizens how a planned new project might appear. With digital twins, designers can simulate ideas in the live city environment before they are constructed, and the impact of decisions from where to position a bus stop to how large a new housing development should be can be understood in advance. 51 World's models of other cities are already being used to create digital twins. Perhaps its best example yet is in Singapore, where one has been built for a developer and the local government. Integrating information on buildings, transport, parks, drainage, and more, it allows city operators to monitor traffic, building operations, bridge maintenance, and to simulate floods. 51 World has also implemented several intelligent transportation projects across China, offering solutions for 3D real-time monitoring and micro-traffic flow simulation. To optimize the efficiency of real-time rendering in the Shanghai model as a user moves across the cityscape, the entire simulation is divided up into 2 square kilometer segments. Closer objects appear in finer detail, showing accurate environmental reflections, soft shadows on surfaces, and lifelike shading effects in accordance with the weather. To achieve these graphics, 51 World turned to Unreal Engine, one of the industry's leading platforms for creating photorealistic visuals and immersive experiences. As well as cutting-edge rendering capabilities, Unreal Engine gave 51 World a real-time lighting system that simulates the sun, photorealistic models of the city's landmarks, and the ability to quickly find errors. Digital twins in the hands of a private company or a national government instantly raises questions about rights, ethics, and ownership. All of the data used in systems like this is anonymized, and facts about specific individuals and their movements aren't tracked. It's more for looking at broader, trend-level information. Notwithstanding that, the exciting advantages these digital twins bring come entwined with challenging questions for our societies. Though the Shanghai model is undoubtedly one of the most advanced we've seen, several other cities are now exploring the idea of virtual clones, albeit by creating advanced 3D models rather than true digital twins. In Finland, VR studio Zoan used Unreal Engine to create virtual Helsinki,
A digital replica of the capital is used for everything from 360-degree virtual real estate tours to promoting the city at international exhibitions. And in New Zealand, Build Media and the city's council used Unreal Engine to develop an accurate model of Wellington. They now plan to integrate live data to create a true digital twin. Though any SimCity or Minecraft fan will tell you that building city simulations with a gaming engine has been possible for decades, this technology is now on course to transform our real-world urban landscape. What's more, digital twins are still in their infancy, and their potential is enormous. With future models expected to be capable of autonomous decision-making, it seems that the age of the truly smart city has only just begun. 51 World's model of Shanghai was brought to life with Unreal Engine. To see what else is possible with one of the world's most powerful visualization tools, click the link below. And as always, if you enjoyed this video and would like to get more from the definitive video channel for construction, subscribe to the V1 app. Bem, pessoal, esse vídeo ele é apenas um açúcar, né, para colocar na boca de vocês, né, porque vocês viram o grande potencial que a gente tem por conta de uma cidade estar em 3D. Acredito que vocês tenham, pelo menos, escutado várias vezes a falar de digital twins, né, gêmeos digitais. E algumas vezes a gente também ouviu falar da palavra clone. Então, são situações diferentes, né? O clone é exatamente a representação gráfica 3D completa, real, exatamente igual à da cidade, né? Pode ser de um prédio, apenas, de um objeto, apenas. Mas, a partir do momento que ele se torna um gêmeo digital, ele passa a responder em tempo real à realidade dentro do modelo 3D. Então, a gente viu aqui, por vários momentos, algumas partes aqui de tecnologias abarcadas ao modelo 3D, por conta de gêmeos digitais, por conta de aplicação de sensores, de chips, que iam mostrar situações da realidade, né, sendo colocadas em prática dentro do modelo tridimensional. E, como eu tinha dito, isso tudo é apenas o pontapé inicial para a geração de uma cidade inteligente. Então, quais são os primeiros passos para uma cidade inteligente? Vamos entender o que é uma cidade inteligente.
Então, a gente acabou de ver, pessoal, que para a geração de uma cidade inteligente, a gente vai ter que utilizar tecnologia, né? São várias tecnologias envolvidas, né? E vocês viram que é bem interessante ter a cidade em 3D para entender, né, o uso dessa tecnologia. Então, por isso que eu disse que é o pontapé inicial. Então, nós temos vários usos para a cidade inteligente, a gente viu isso no vídeo. Uma das coisas que normalmente a gente encontra numa cidade, a gente precisa para a gestão pública ter várias informações da cidade, então a gestão pública faz vários tipos de levantamento e alimentam normalmente um banco de dados. E dependendo do porte da cidade, eles têm níveis diferentes de banco de dados, que pode ser apenas um puro Excel, né, para casos de cidade de pequeno porte, com menor poder aquisitivo. E casos de cidades de maior porte, a gente já tem sistemas de gestão de informações, de bancos de dados, que vão trabalhar, inclusive, em um sistema de informação geográfica, no chamado SIG, ou padrão da sigla GIS, que é conhecida mundialmente. Informações, então, normalmente numéricas, normalmente textuais, normalmente gráficas, né, normalmente 2D, ficam colocadas para uso da gestão pública, parecido com isso aqui, né? A gente tem um exemplo de uma cidade de Marília, né, mostrando as suas informações do uso da água, né, onde a gente tem uma região, né, que é uma foto, né, uma informação 2D, né, e dali informações de uso, né, de repente, de um lote ou de uma região, mostrando a questão do volume, né, de água sendo utilizada naquela região, né? Bem, se a gente, então, parar para pensar que nós temos uma série de informações de um banco de dados 2D, e a gente tem hoje tecnologia para trabalhar com 3D, e esse 3D, por conta do BIM, né, isso ficou bem claro para vocês, que o BIM é modelagem da informação de uma construção. Então, a modelagem de uma informação gera banco de dados, só que banco de dados dentro de um elemento tridimensional, dentro de um modelo de uma construção tridimensional. A ideia é unir essas duas informações, 2D e 3D, dentro de um novo banco de dados centralizado. E eu preciso levantar a cidade, eu preciso fazer um as-built da cidade para fazer um banco de dados atualizado. Então, eu tenho várias maneiras de fazer hoje em dia um levantamento da cidade. Então, eu posso fazer por satélite, o satélite ele tem uma precisão de metros. Eu posso fazer por avião, também uma precisão de metros. Drones já começam a ter uma precisão de centímetros. E scanners a laser, eu tenho uma precisão de milímetros. Então, eu posso fazer todo o levantamento de uma cidade, da parte superior da cidade, da superfície, né, através desses métodos, que vão gerar para a gente modelos tridimensionais com essas precisões que eu acabei de mostrar, né? E a gente vai ter, então, uma cidade 3D, né, toda levantada com essa precisão. Até mesmo a parte inferior da cidade, da infraestrutura enterrada, é possível também ser levantada. Existem equipamentos que vão fazer um sistema como se fosse um sonar. Ele vai encontrar uma tubulação enterrada, ele vai descobrir qual a profundidade, seu tamanho, e nós já temos já tecnologia que permite gerar já um modelo tridimensional desse elemento que ele escaneou, né, dentro do solo. Com isso, a gente consegue fazer o levantamento de uma cidade inteira. Se eu unir, então, todo o banco de dados atual, 2D, mais banco de dados de vetores, né, que normalmente as prefeituras, os projetos ainda são em CAD, na sua grande maioria. Unir agora com nova tecnologia, por conta do uso do BIM, e unir a tecnologia GIS, que é do banco de dados da parte de informações geográficas, né, sistema de informações geográficas de uma cidade, a gente vai, então, ter uma informação completa da cidade, porém, ainda fragmentada, precisando ser unificada dentro de um único ambiente, que vem a ser, daqui a pouco, a ideia do uso do SIM. Para quem não conhece o GIS, né, o SIG, é um sistema de informação espacial. A gente tem um sistema de informação geográfica que tem todas as informações, são os modos que a gente tem para coletar, armazenar, gerenciar, analisar informações da superfície terrestre. E vários governos se utilizam disso exatamente para ter as informações de cidades, né, e vão fazer isso de forma gráfica, normalmente, né? Eles têm característica de criação de camadas, como fosse o AutoCAD, mas são camadas sobrepostas de informações de terrenos, depois as informações das edificações, depois as informações da parte industrial, depois a informação de comércio. Então, a gente tem vários níveis de informação, só que gráficos,
pontuados dentro de uma cidade. Essa informação do SIG, né, do GIS, ela permite, então, como eu falei, coletar, monitorar e editar dados, processar os dados de uma cidade, armazenar e analisar esses dados e colocar ele de forma gráfica, de forma interativa, porque é uma informação visual, mais do que numérica e textual, que tem por detrás, tem por debaixo disso, ela é uma informação muito gráfica. E quando eu uno o BIM com o GIS, então eu tenho dois bancos de dados de sistemas diferentes, que normalmente o sistema GIS é 2D e o sistema BIM então é 3D. Eu uno esses dois para ter uma informação da cidade de uma forma melhor, mais qualificada e mais fácil de entender e de interpretar, né? Então, o ciclo de vida de trabalho do BIM é de uma edificação e a área de atuação do GIS é da superfície terrestre como um todo, né? Tanto que a escala de atuação das tecnologias, ela mostra aqui, ó, que a gente tem uma linha de limite. A linha de limite é a linha de projeção da edificação. A partir do momento que entra a projeção, entra BIM, até mesmo CAD, né? Mas da linha de projeção até o nível do planeta como um todo, é atuado pelo sistema do GIS, né? E a gente vê que o sistema GIS já é algo já bastante antigo, né? Que nem o CAD, e ele é totalmente 2D. A gente tem aqui exemplos de softwares que trabalham no GIS em 2D. E eu tenho o caso aqui de uma cidade, de um bairro, de repente, a gente tem fotografia 2D de um bairro e vetores também 2D, desenhando por cima da imagem, ilustrando aqui posicionamento de um lote, posicionamento de um terreno, de uma casa. E essas informações ali, dependendo do software, tem banco de dados por detrás, sabendo quem é o proprietário, questão de IPTU, área, né, todas as informações daquele terreno. A diferença é que hoje nós temos isso já em 3D, e já nos permite gerar um GIS com uma representação gráfica 3D dessa maneira, mais simples, ou uma representação gráfica dessa maneira. E vejam, dessa maneira, é uma representação gráfica praticamente da realidade, né, sendo utilizado da realidade da cidade. Eu posso utilizar o sistema para fazer um monitoramento em vários níveis. Olha só que interessante, plataforma de monitoramento visual de projetos imobiliários. Eu tenho uma cidade toda em 3D. Tudo bem que eu tenho uma cidade em 3D com uma característica mais simples, né? Aí envolve também uma questão de peso de arquivo, mas eu tenho informações que eu sei que prédios são esses, se eles são comerciais, se eles são residenciais, qual o valor normal de venda dos apartamentos ou das lojas ou das salas em cada uma dessas regiões. Você tem espaços vazios. Eu como investidor, eu vou dar uma olhada na região da cidade que está em desuso, que está com baixo valor agregado, e, de repente, eu posso avaliar se vale a pena fazer um investimento ou não ali. Então, eu passo a ter uma cidade inteira à minha disposição em relação a todas as informações de mercado para saber se vale a pena ou não fazer um tipo de investimento, fazer uma reestruturação urbana. E se a gente olhar para uma situação da nossa realidade, nós temos um marco legal de saneamento básico que foi aprovado no Senado Federal, aqui no Brasil, no final do ano passado, que vai obrigar, aliás, já está, né, obrigando a todos os municípios do Brasil a fazerem atualização da sua rede de água e esgoto, né, para chegar, se não me engano, a 98% de atendimento da população brasileira até 2033. Gente, 2033 é logo ali, né? Nós estamos em 2021. E qual é a lógica de fazer toda essa situação do saneamento básico se não fizer isso com novas tecnologias, né? Se ainda trabalhar com tecnologia antiga em CAD, que gera inconsistência, que gera interferências, né? Qual é a lógica disso? Então, a gente tem como tirar proveito do BIM, mas em grande escala, já utilizando o SIM, para que todo mundo possa ter um aproveitamento completo das informações que vão ser atualizadas por conta disso, né? Toda a rede de água e esgoto vai ser atualizada no Brasil inteiro. E como é que a gente faz essa implantação, né? Como é que a gente coloca isso em prática, né? Primeiro, a gente tem que entender o que é SIM. Ficou claro que o SIM, nesse momento, para ficar mais fácil o entendimento, é como se fosse o BIM na escala urbana, né? A gente precisa integrar bancos de dados, a gente precisa integrar o padrão do BIM, que é IFC, com o padrão do SIG, do GIS, que é padrão CIT-GML. Padrão, nesse caso, são as extensões, são os tipos de arquivos que trabalham. E dentro desses arquivos,
existem níveis de classificação dos objetos dentro de cada um desses padrões. A nossa a facilidade disso tudo é que a semântica de classificação do IFC e do CITES-GML é muito próxima, mas muito, muito próxima. Com isso, é uma questão de tempo apenas para que se haja um ajuste de padrões para que a gente crie um padrão único integrado entre BIM e GIS, para gerar um padrão do SIM, para trabalhar com cidade. Para quem já trabalha com BIM e sabe que o padrão IFC é o padrão aberto, já tem uma discussão, inclusive na Build Smart, exatamente para um ajuste da nova versão do padrão IFC, da versão 5.0, que envolve infraestrutura. Então, essas conversas vão ser muito importantes para fazer essa semântica com CITES-GML para a geração do modelo SIM posteriormente. E aí a gente vê que o SIM é uma união de tecnologias, né? A gente faz uma união de tecnologia BIM com tecnologia GIS, mas como vocês viram no vídeo, para cidades inteligentes, envolve tecnologias diversas, e a gente coloca aqui internet das coisas, né? Também vinculada para a geração de um modelo SIM, né? As informações, os tipos de dados que montam o modelo SIM é muito grande, não é apenas um modelo 3D, né? A gente tem fotografias, a gente tem o modelo BIM, nuvem de pontos, nós temos informações da parte de líquidos, né? Da parte de rios, águas, até campos 3D não palpáveis, como poluição, né? Acho que isso é muito interessante. Olha só aqui, esse exemplo aqui do caso da poluição da cidade. Eu tenho uma skyline de uma cidade, um modelo 3D, eu consigo fazer testes de análise de movimentação dos ventos, de locais que se acumulam mais poluição, né, por conta do transporte público, por conta de indústrias que poluem. Eu consigo fazer essas análises e, de repente, fazer uma reestruturação da própria malha urbana para melhorar o fluxo da ventilação da cidade. Até mesmo terremoto a gente consegue já analisar por conta desses modelos, sim. E a gente vê, então, que é a união de várias tecnologias que formam um modelo SIM, né? Então, inclui Big Data, Cloud, Inteligência Artificial, 5G, Blockchain, e aí vai. E eu tenho, a partir daí, a partir do momento que eu tenho um gêmeo digital, eu tenho uma situação semelhante a essa, né? Eu tenho uma cidade toda em 3D, eu tenho ela vinculada através de sensores e chips a um sistema de gestão da cidade, um dashboard aqui mostra para o gestor público, né, o que está acontecendo. Nesse caso aqui, um exemplo da parte elétrica, de energia elétrica, distribuição de energia elétrica da cidade, e os prédios que estão em vermelho têm algum problema, né, ou estão com uma demanda muito mais alta do que está sendo fornecido para essa região da cidade. Então, o gestor público, né, gestor da parte de energia, precisa encontrar soluções para resolver esse tipo de problema dessa cidade, desse bairro. Olha como é fácil colocar uma cidade em 3D. A gente simplesmente escolhe hoje uma cidade nos softwares, né, na cidade. Né? Aqui é o exemplo de Nova York. Ele vai fazer download do mapa da cidade. Isso também pode ser contratado, com certeza, né? Em questão de poucos cliques, a gente tem a cidade em 3D. Então, é muito rápido hoje fazer um clone digital. Fazer um gêmeo digital já é um outro papo, né? Já depende de modelagem, né, diversas, fazer a questão de colocação de sensores é algo muito além disso, ok? Bem, os desafios para fazer tudo isso funcionar são muito grandes, tá? A gente está falando alguma coisa que é completamente nova. Se o BIM ainda é hoje algo, para muita gente, algo novo, apesar de ser algo antigo, né, a gente precisa de um trabalho de evangelização sobre o uso do BIM. Imagina, então, sobre o uso do SIM e gestão pública, né, que a gente envolve orientação de servidores políticos sobre o assunto, e muitas das vezes não são técnicos, né? É uma decisão que tem que vir de cima para baixo. Se a gente não tiver um gestor, né,
que banque isso, que entenda que vale a pena, né? Porque vai ser um investimento muito alto, mas o retorno financeiro em médio e longo prazo vai ser muito grande para a cidade, né? Então, precisa ter um envolvimento da área política, principalmente, né? Envolve treinamento de servidores, mudança de infraestrutura da própria cidade em relação ao parque tecnológico, né? O tempo para fazer tudo isso funcionar é algo grande. Então, a gente tem realmente vários desafios pela frente, né? Eu preciso fazer um mass build da cidade, né? Unir bancos de dados de concessionárias diferentes. Concessionária A tem um banco de dados próprio, concessionária B tem um outro banco de dados próprio. Eles trabalham sem acesso ao banco de dados do vizinho. E a gente vai ver o que acontece aí no mercado quando resolvem fazer uma obra, colocam uma retroescavadeira e derruba a tubulação da concessionária B porque não sabiam o que passava ali. Então, a gente tem muita coisa a fazer, né, muito desafio a ultrapassar para fazer o SIM funcionar. Alteração de legislação, né, também, né, porque eu preciso colocar algumas coisas em prática com apoio de legislação pública, né? Não é à toa que recentemente foi lançado uma alteração da lei de licitações, colocando o BIM como algo preferencial para projetos e obras públicas, né? Vão ter que ter acordos bilaterais entre órgãos também, porque muitos deles, por mais que pertençam a uma esfera, né, eles precisam trabalhar com outras esferas. Então, no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, apesar de estar aqui em Brasília, e eu tenho uma situação que a SEDAI é do Estado, mas, de repente, o município, né, tem que trabalhar de forma isolada para fazer algumas coisas. Então, deve fazer mudanças nesse sentido. Até mesmo licitações precisam ser mudadas nesse aspecto, tá? Então, a gente tem aqui união de diversas fontes de dados novas também que vão ser trabalhadas dentro do modelo SIM. Ok? Entre os benefícios, pessoal, deixa eu só mostrar rapidinho, que eu já estou terminando aqui o tempo. Só passar uns 2 videozinhos rápidos. São situações como essa aqui que vão aparecer, né, que a gente vai poder utilizar para a cidade em 3D. Ou situação como essa daqui também, utilização da realidade aumentada e realidade virtual dentro de uma cidade. É uma apresentação muito interessante que dá certamente para um grande debate aí. E eu gostaria, então, de encerrar aqui agradecendo aqui. Infelizmente, em eventos online, a gente tem muitas dificuldades para manter a programação. Então, eu agradeço mais uma vez a sua atenção